Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão aqui connosco para esta conversa com o deputado José Soeiro, deputado eleito pelo Bloco de Esquerda, e que agradeço desde já o facto de ter aceitado o convite para participar neste ciclo de conferências interdisciplinares da ANIES, da Associação Nacional Interdisciplinar da Economia Social. É para nós um gosto podermos estar aqui a conversar com o José. Muito boa noite e obrigado uma vez mais por estar connosco. E depois dizer ao José, até para começarmos e para quebrar aqui um pouco o gelo, embora esteja muito calor em Portugal, eu estou na Alemanha neste momento, está um bocadinho menos, mas também está quente, e apresentá-lo, embora seja sevejamente conhecido, é sociólogo de formação, doutorado em Sociologia, e foi eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto para a 10ª, 11ª e 12ª legislaturas, eleito pelo Bloco de Esquerda. Eu tive o gosto de ter estado, embora o José talvez não se lembre, mas no segundo encontro nacional de cuidadores de Alzheimer e demências similares no Porto, exatamente no Porto, em 2017, se não estou em erro, no Seminário Vilar no Porto, e que para mim foi uma data marcante, desde logo que na altura eu também tinha responsabilidades na Alzheimer Portugal e foi com gosto que estivemos também no encontro de cuidadores e simultaneamente foi um dia que marcou bastante porque foi o dia dos incêndios de Pedrógão. Eu lembro perfeitamente que o Sr. Presidente da República esteve nesse encontro. Exatamente, e depois quando demos conta já estava nos incêndios. Mas ainda aqui ao nosso tema, José, e na altura quando se lançou o desafio de podermos abordar este tema, e por isso eu também estou grato pelo facto de poder estar aqui a conversar com o José, a primeira pessoa de quem me lembrei foi exatamente o José, por aquilo que eu ouvi nesse dia, pelas palavras que eu ouvi no dia, e também pelo trabalho que tem vindo a fazer ao longo destes anos, em função daquilo que são as necessidades e a invisibilidade que os cuidadores ainda têm na nossa sociedade. E a minha primeira questão, se assim posso dizer, ao comentário que eu pedi ao José, era se o Estatuto do Cuidador, que já temos, felizmente, foi um ponto de chegada ou será um ponto de partida para tudo o que ainda resta fazer. Bem, boa noite. Queria agradecer-vos o convite e dizer que é um gosto realmente estar aqui convosco, fazermos esta conversa e estou muito de acordo que seja um ponto de partida. Ou seja, o Estatuto do Cuidador foi uma vitória que tem um simbolismo muito grande, porque é a primeira vez, digamos assim, que o Estado, enquanto tal, reconhece, até do ponto de vista legal, a existência dos cuidadores informais e reconhece, portanto, esse trabalho invisível, não remunerado, frequentemente feito em condições em que a escolha, em que não existe muitas vezes uma verdadeira escolha, e acho que, desse ponto de vista, é de um enorme significado que se passa a reconhecer a própria existência e o trabalho dos cuidadores informais. Mas é um estatuto que tem muitas lacunas e, sobretudo, que está agora a dar os primeiros passos, que dará os primeiros passos com os projetos piloto e nós temos visto até pelo número de pessoas que se têm inscrito para requerer o reconhecimento da condição de cuidador ou de cuidador informal, que está ainda muito incipientemente, digamos assim, instalado na própria sociedade portuguesa. Calcula-se por estimativas que têm a ver com digamos, projeções internacionais, que haja em Portugal cerca de 800 mil pessoas que cuidam de outras, das quais cerca de 250 mil, estamos a falar de estimativas, cuidarão a tempo inteiro, isto é, fazem dessa, digamos assim, a sua atividade principal 24 horas sobre 24 normalmente. Ora, há um enorme contraste entre as 700 e poucas pessoas, 760, creio eu, são os últimos números, pessoas que requereram o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal e o número de verdadeiramente cuidadores informais que existem. Para além disso... Se me permitir, aqui uma questão, o que é que poderá explicar o número tão reduzido de pessoas que está ainda a solicitar o Estatuto, não é? E a sua condição de cuidador informal, tendo em conta, obviamente, os números que são estimativas, como o José disse, mas que são muitíssimo superiores, e por outro lado, até neste contexto de pandemia, nós também temos tido notícias, e todos nós sabemos, que as dificuldades dos cuidadores, ou de uma boa parte dos cuidadores, aumentou ainda grandemente. Porquê é que acha que isto pode acontecer? E é isso também que leva à campanha que o José e o Bloco de Esquerda neste momento estão a querer promover, ou seja, que entendem que faz falta essa campanha de divulgação do Estatuto e do que é necessário para aceder ao Estatuto. Olha, eu acho que haverá provavelmente muitas explicações, ou a explicação será uma combinação de muitos fatores.
há alguns que me parecem que certamente terão peso. Primeiro, a falta de informação, ou seja, há muita gente que não sabe que já pode requerer o próprio Estatuto do Cuidador, e por isso é que nós achamos que era muito importante divulgar a existência deste Estatuto, mesmo que ele seja limitado, e já lá vamos aos aspectos que eu acho que são mais limitados, mais problemáticos até, mais restritivos do Estatuto, mas a primeira questão é que muita gente não sabe sequer que ele existe e que já pode requerer o Estatuto. Nós, quando foi do complemento solidário para idosos, em 2016, propusemos uma campanha que teve sucesso e que foi feita na rádio, na televisão, e foi feita também, por exemplo, quando a GNR faz os censos sénior, que é um levantamento das situações dos idosos em situação de isolamento, que é feita pela GNR em todo o território, incluiu-se a informação sobre o complemento solidário para idosos nos censos sénior feitos pela GNR. E, portanto, a própria Segurança Social tem, na sua base de dados, os beneficiários de algumas prestações sociais cujo universo é, digamos, sobreposto e, portanto, em princípio coincidente ou parcialmente coincidente com o universo dos cuidadores. Estou a falar de quem beneficia, seja do complemento por dependência, seja do subsídio por assistência à terceira pessoa. E, portanto, a primeira questão é que penso que, em muitos casos, as pessoas não têm sequer informação de que este estatuto existe. Um segundo obstáculo poderá ser a própria burocracia do processo. Isto é, o próprio processo para requerer o estatuto exige às pessoas um conjunto de elementos, um conjunto de procedimentos que para algumas pessoas podem constituir um obstáculo. Até porque a realidade dos cuidadores é muito diversa. Há cuidadores que têm muita escolarização, outros que têm pouca escolarização, uns que estão mais à vontade com as novas tecnologias, outros que estão menos à vontade, uns que têm mais confiança em dar determinados dados, outros que têm mais relutância em dar determinados dados e, portanto, toda a burocracia do processo e o facto de ser essencialmente feito online, até porque também, no próprio contexto da pandemia, houve uma espécie de transição generalizada da relação entre os cidadãos e o Estado para o online, eu acho que isso pode explicar que um conjunto de pessoas que, em princípio, deveria estar a requerer o estatuto, não esteja a fazê-lo. Em terceiro lugar, eu acho que pode também haver a situação das pessoas não perceberem exatamente para que é que serve requererem o estatuto, ou seja, em que é que vão beneficiar. Porque quem está nos concelhos onde existem os projetos piloto, para essas pessoas é mais fácil porque essas sabem que poderão ter uma coisa que é óbvia, ou seja, que é muito explícita, muito visível, que é muito concreta, que é o subsídio. Mas para quem está fora desses 30 se me permites, indo exatamente ao encontro do que está a dizer, é que eu acho também que criou-se a ideia de que só era possível requerer o estatuto exatamente nos 30 concelhos onde existem os projetos piloto. E isso acho que enviesou aqui um pouco. É verdade. Mas isso é a tal parte da informação que tem que passar, ou seja, o estatuto é para todo o país. No primeiro ano, e isto eu acho que, enfim, eu não sou muito simpatizante dessa opção, mas foi a que vingou, no primeiro ano, a dimensão do estatuto que passa, por exemplo, para a atribuição do subsídio, só se aplica nos 30 concelhos onde existem os projetos piloto. Mas o reconhecimento do estatuto enquanto tal e algumas das medidas que constam do estatuto, essas valem para todo o território. Ou seja, as pessoas, onde quer que estejam, mesmo que façam parte, que residam num concelho que não é um dos 30 concelhos onde existem os projetos piloto, podem requerer o estatuto. E realmente muitas pessoas poderão não ter essa informação. Eu penso que é uma combinação de todos estes fatores que está, digamos, a inibir uma adesão maior ao estatuto, e acho que era muito importante também passar esta informação, porque mesmo com todas as limitações, uma das razões porque é importante as pessoas inscreverem-se é também nós podermos ter um retrato mais fiel da própria realidade do universo dos cuidadores, das cuidadoras informais que existem em Portugal. E realmente é assim, no contexto da pandemia, nós temos até recebido muitos contactos, e vocês provavelmente também, enfim, todos nós estamos um bocadinho, temos a percepção dessa realidade, que há pessoas que foram muito sobrecarregadas, desde logo o caso mais evidente são as pessoas que tinham
familiares ou, enfim, mais pessoas idosas que estavam em centros de dia e encerraram, né, ainda não reabriram, e que tiveram que assumir, no fundo, os cuidados dessas pessoas, e existem muitos cuidadores e cuidadoras que ficaram muito sobrecarregados neste contexto da pandemia, que não têm tido respostas, e seria até expectável que eles estivessem, digamos, a contactar a Segurança Social para pedir apoios, mas de facto há um número que é ainda bastante reduzido, e não é porque não existam esses cuidadores ou porque eles não tenham necessidade de apoio, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Há aqui também uma questão que decorre do próprio Estatuto, que é se vai ser possível, estando o Estatuto devidamente implementado, coordenar melhor e otimizar, no fundo, as respostas que são dadas por cuidadores formais, ou seja, por organizações, por instituições, que têm, como falou o José há pouco, centros de dia que fecharam e passaram a fazer o apoio domiciliário, que não é exatamente a mesma coisa, e o problema foi experienciado, e o reforço, no fundo, do apoio aos cuidadores informais. Ou seja, se este estatuto tem os ingredientes necessários para que se possam conjugar aqui os cuidadores formais e os informais, porque é evidente que, eventualmente, num cenário perfeito, o ideal era que todas as pessoas que sempre necessitassem pudessem ter cuidadores formais. Mas sabemos que isso não é possível, não existem estruturas para, nem financiamento para. Será que este estatuto também poderá ajudar um pouco a fazer esse caminho de uma articulação entre aquilo que são os cuidados formais, os cuidadores formais e os cuidadores informais? Esta ponte, a mim parece-me desejável, obviamente, não sei se será esta a visão que todos temos, a mim parece-me que será desejável esse encontro e esta coordenação. Será que o Estatuto poderá também ajudar nesse trabalho, ou seja, nessa articulação entre as respostas formais e as respostas informais, José? Olha, eu estou muito, muito de acordo com essa tua perspectiva, porque quando tivemos a discutir os cuidadores informais e o estatuto, o reconhecimento dos cuidadores informais, uma das coisas que para mim foi ficando muito clara, e creio que para quem participou nessa discussão, é que os cuidados informais têm que ser uma escolha. E para serem uma escolha, as pessoas têm que ter a alternativa dos cuidados formais. E para que possa haver também um alívio, mesmo para quem escolhe ser cuidador informal, tem que haver muito mais cuidados formais. Qual é o problema? É que em Portugal, nós, historicamente, e enfim, nas últimas décadas, sobretudo a seguir ao 25 de Abril, com a Constituição, etc., nós codificamos os cuidados de saúde como um direito. Um direito, aliás, a ser realizado pelo Estado por via de um serviço público, o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós temos uma resposta pública de cuidados de saúde, mas nós não codificamos os cuidados sociais como um direito. Codificamos, a própria Constituição remete-os para a esfera da solidariedade. E, portanto, nós, no fundo, continuamos a conceber os cuidados essencialmente como resposta das famílias e, eventualmente, tendo um apoio da sociedade civil, por via das IPSS, de instituições particulares, que recebem financiamento do Estado para prestarem esse apoio. Mas, verdadeiramente, nós ainda não demos o passo que eu penso que precisamos de dar do ponto de vista da concepção de cuidados, que é os cuidados de saúde, tal como os cuidados sociais, tal como os cuidados de saúde, devem passar a ser concebidos como um direito que tem que ser garantido pela existência de infraestruturas de cuidados formais em todo o território e por um número muito maior de cuidadores formais, ou seja, de profissionais dos cuidados que podem prestar, seja por via do apoio domiciliário, seja também de algumas respostas institucionais que podem fazer face a essas necessidades. E aqui, realmente, eu acho que o Estatuto do Cuidador Informal deveria andar muito a par com o reforço dos cuidados formais. Se me perguntas se o Estatuto por si só vai ser capaz de garantir esse reforço dos cuidados formais, eu acho que não, mas eu acho que é muito desejável e que na discussão do Estatuto dos Cuidadores, do Cuidador e da Cuidadora Informal ficou claro que uma coisa tem que andar a par da outra, isto é, nós não podemos achar que o estatuto, que o reconhecimento dos cuidados informais e até a atribuição de alguns direitos aos cuidadores informais nos iliba, nos permite, digamos assim, lavar as mãos, permite ao Estado desresponsabilizar-se das respostas de cuidados formais que tem que ter. Isso é muito claro, não apenas com os centros de dia, mas com, por exemplo, a resposta ao descanso dos cuidadores ou a resposta do apoio domiciliário. Tem que haver muito mais. Isso é um número, interrompe-me sempre que achares. Ok.
Se nós formos ver, por exemplo, a Carta Social, que é o diagnóstico sobre as respostas sociais que existem em Portugal, só 12,8% das pessoas idosas são apoiadas por alguma resposta formal no âmbito dos equipamentos sociais, incluindo não apenas os lares de idosos, mas incluindo o apoio domiciliário. E, portanto, nós temos uma cobertura do apoio de cuidados formais muito escassa em Portugal. E essa escassez, essa debilidade, essa fragilidade da cobertura dos cuidados formais é como que compensada por uma sobrecarga das famílias por via dos cuidados informais. Nós precisamos, por um lado, de